Olá, eu sou Robson Silva, diretor de Material e Patrimônio da UEM. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre formação de preços, né? A famosa formação da cesta de preços para que a gente possa fazer os nossos processos de contratação, quer seja por licitação ou contratação direta. Nós vamos ter alguns encontros. Neste primeiro, nós vamos passar a parte da base legal, né? Por que a gente precisa fazer determinada forma de pesquisa, né? Onde estão parados essas orientações. E na sequência nós vamos trabalhar aí algumas fontes de pesquisas, né? Acessando essas fontes e fazendo de forma prática como buscar, né? E formar essa nossa cesta de preços. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar da base legal, certo? Nós tivemos recentemente mudança na legislação, né, federal, em termos de compras públicas, né? Tivemos aí o advento da Lei Federal 14.133, 2021, e em 2022 o Decreto Estadual 10.086. E paralelo também temos uma instrução normativa do governo federal, que é a da SEGES, né, do Ministério da Economia, que é a 65/2021, que trata principalmente das compras provenientes com recursos de transferências voluntárias, os nossos convênios. Então, toda a nossa orientação, ela está pautada basicamente nessas três normativas, para que a gente possa realizar as contratações de forma segura também para os nossos usuários e pesquisadores. Nesse primeiro quadro, nós temos uma avaliação, um paralelo, né, comparativo das normas, tanto a norma federal, né, como o decreto estadual, onde trazem praticamente as mesmas regras para o governo do estado que foram estabelecidas pela União. Mas vamos lá. O que diz a nossa lei federal com relação às compras? Como a gente chega a um valor, né, para fazer a estimativa de preços para abrir uma licitação ou fazer uma compra pública? Nessa nova legislação, ele trouxe que esses valores, né, eles precisam ser compatíveis aos praticados pelo mercado, né, constantes aí nos bancos de preços de dados públicos, e as quantidades a serem contratadas, a gente precisa observar aí o nosso volume de consumo, né, bem como a particularidade aí do local onde a gente vai executar o serviço ou realizar a aquisição, tá? Também tivemos uma mudança bem interessante nessa nova legislação, porque sempre se teve ideia, né, comumente, que as compras deveriam ser executadas ou deveriam ser feitas sempre em busca do menor preço. E nesse artigo 23, parágrafo 1º da lei, ele trouxe uma mudança de paradigmas, onde a gente deve buscar, né, o preço deve ser estimado e definido com base no melhor preço. Isso é interessante porque a gente sai daquela regra de que assim, a gente vai comprar sempre o que é mais barato, né, e passa a procurar o que é melhor para a administração. O que isso quer dizer? Que em determinados casos, a administração pública ela pode vir a ter que desembolsar num primeiro momento um valor até maior por um determinado produto, mas que numa análise mais ampla, esse valor será melhor para a administração. Ela vai ter menos gastos com a manutenção, com uma série de desenrolar das coisas, e onde ela vai ter, então, uma economia. Então, a gente precisa ter esse olhar quando vai fazer a pesquisa, né? Quando a gente vai chegar, nós vamos falar em outro treinamento sobre o ETP, né? O Estudo Técnico Preliminar, o termo de referência, e aí a gente vai entender melhor isso, mas num primeiro momento a gente precisa começar a quebrar esse paradigma de que a gente tem que buscar sempre o menor. A gente tem que buscar, né, precisa, né, buscar o melhor preço, né, em busca de ter mais qualidade, né, nos produtos que a administração, não só produtos, como serviços que a administração contrata. E ela estabeleceu alguns parâmetros, né, que a gente vai passar depois um a um, pelo menos alguns deles,
E ela fala que nesses parâmetros de pesquisa, que a gente chama de fontes de preços, elas podem ser combinadas ou não. Isso gera uma certa discussão, porque esse combinados ou não que está no texto da lei, na interpretação dos tribunais de conta, tanto da União como dos estados, principalmente aqui do estado do Paraná, tem algumas decisões já nesse sentido, entende-se que você precisa montar uma cesta de preço. Você não deve pegar uma única fonte de preço, né, sob pena, né, de não trazer a realidade do mercado para a tua compra. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, algumas fontes, justamente para que você, a hora que for montar o teu processo, né, de solicitação de compra, você possa combinar, né, pelo menos aí umas 3 fontes e ter segurança de que você está fazendo uma boa cesta de preço e chegando a um valor de mercado mais próximo da realidade.